Fala meus amigos e minhas amigas, aqui é o Tainan do canal ASF do Goiás. Hoje eu tô com um tema muito bacana e muito importante para todos vocês meliponicultores, principalmente os iniciantes. É isso mesmo, o tema de hoje é o que fazer quando acontecer algum ataque de forídeos e o que fazer para evitá-los no seu meliponário. Essa aí é a mosca forídeo, olha só a quantidade que tem nessa colmeia. Essa colmeia morreu e o forídeo acabou entrando para dentro e fazendo a festa e botando larva para todo quanto é canto. A gente observa que tem uma grande enumeração aí, né, de forídeo, do qual eles botaram e já tem até as larvinhas. Então bora lá, pessoal. Então o que é forídeo? Pessoal, forídeo nada mais é que uma mosquinha pequenininha, do qual ela é muito rápida. E esse forídeo, essa mosquinha, ela tem costume de atacar enxames fracos, enxames que estão com problemas na parte interna da colmeia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se tem um enxame que ele está sem rainha, ou se esse enxame ele está fraco na questão de campeiras e tem pouca postura, o forídeo ele pode atacar essa colmeia. Ou se então você fez uma divisão, provavelmente, se você fazer de uma forma correta a divisão, não vai dar forídeo, mas às vezes acaba dando. Mas aqueles poucos que entram, não acaba prejudicando o seu colmeia. O problema é quando ele tem uma infestação grande ali no seu meliponário, principalmente uma caixa que está com algum problema, como eu citei para vocês, né? Geralmente, nas divisões, acaba atraindo forídeo, justamente por quê? Porque você mexeu no enxame, você manipulou o enxame, você tirou disco, você mexeu no alimento, você mexeu no invólucro de cria, então isso acaba desestabilizando o enxame. E com isso o forídeo ele pode vir, mas geralmente ele vai atacar a divisão, não a caixa mãe que forneceu discos, campeiras, cera, potes de alimento. Sempre é a divisão. E principalmente quando vocês forem fazer alguma transferência, seja de tronco ou da isca PET, se vocês não fazerem da forma correta, pode sim atrair forídeo. Mas forídeo, pessoal, ele só entra na colmeia quando o enxame está fraco ou quando você machucou aquelas crias novas, ou se então você colocou na transferência, seja de algum tronco ou da isca PET mesmo, você acabou rompendo aqueles potes e acabou colocando pote. Para evitar de forídeo, nesses casos, não coloque de jeito nenhum, nem mel, nem pólen, para evitar que os forídeos eles não entrem naquela colmeia, que eles não sejam chamados por causa daquele cheiro que exala e vai muito longe. Então você tem que evitar isso. Os potes de alimentos a gente coloca sempre depois de um dia, depois da transferência, né? Ou depois de 2 dias. A gente começa primeiro com mel, de preferência, e aos poucos a gente vai dando bombom de pólen. Quando o enxame estiver estabilizado, 100%, você vem aqui com aqueles potes, mesmo que eles estejam um pouco abertos, você tenta tampá-lo né, com alguma cerinha ou derreter a cera e jogar ali por cima para tampar, para ele não ficar aberto. Quando as abelhas precisarem, eles vão abrir. Então, tem todo o passo a passo que vocês devem fazer para evitar isso, certo? É muito importante, pessoal, quando vocês forem fazer a transferência, seja de tronco ou de isca PET, ou fazer divisão, faça da forma certa. Evite de colocar pólen aberto, evite de colocar até pólen fechado mesmo, porque aquele cheiro exala e atrai forídeo de onde? O que acontece? Como que funciona para o forídeo chegar ali até a colmeia? Primeiro, acontece o quê? Os machos conseguem identificar a colmeia que está com algum problema, ou quando foi dividida. Esse macho, ele é pequenininho, ele é menor do que a fêmea, tá? O forídeo macho, ele rodeia a caixa todinha. Na hora que ele rodear e conseguir entrar, ele vai exalar um cheiro, tipo um feromônio, que vai atrair o quê? Vai atrair as fêmeas. As fêmeas que é o grande problema, pessoal. A forídeo fêmea, ela é bem maior e ela tem o abdômen, né, a bundinha dela, bem grande. Ela carrega muito ovo ali dentro. Uma fêmea, ela pode botar aí até 70 ovos numa colmeia. 70 ovos. Isso mesmo. Imagina 10 forídeo fêmea na sua colmeia, se ela estiver com algum problema. Pessoal, aquele ali bota doidado e quando aqueles ovos eclodir,
o que vai acontecer? Ele vai consumindo aquele alimento, aquelas crias, vai consumir tudo. É como se fosse uma mosca soldado. Ela geralmente começa de baixo para cima. Ou geralmente é botado larvas ali dentro dos potes que estão abertos. Então, forídeo só ataca enxame fraco, enxame que está com problema. Mas vocês têm que evitar de deixar esses enxames fracos ali no seu meliponário. O que você tem que fazer? Você tem que usar métodos, né, utilizados para evitar os ataques, ou até mesmo de evitar que as fêmeas consigam botar ali dentro daquela colmeia. Existem iscas para atrair o forídeo, mas isso no caso quando tem infestação ali no seu meliponário. Por exemplo, tem uma caixa que ela está com problema, infestou de forídeo, está lotado de forídeo. Nesse caso, você faz uma isca com vinagre de maçã. Sabe aquele saleiro? Aquele saleiro, um tubinho, e na parte de cima da tampa ele é cheio de furinho? Então, aquele ali você usa para combater os furídeos em caso de infestação. Você pega o vinagre de maçã, coloca lá dentro. O vinagre de maçã, ele tem um cheiro muito forte, de azedo, e aquilo acaba atraindo o furídeo. Na hora que eles conseguem entrar pelos buraquinhos, eles caem lá dentro e se afogam. E por assim, eles morrem, né? Eles não conseguem sobreviver porque eles vão se afogar lá, certo? Mas nesse caso, dessa isca, você utiliza somente na parte interna da colmeia, quando está tendo infestação. Tem muitas pessoas que eu vejo colocando isso do lado de fora. Colocar do lado de fora, muitas vezes, acaba confundindo o forídeo. Por exemplo, sua colmeia está com problema, mas você não colocou nenhuma isca lá dentro, você colocou do lado de fora. Nisso de colocar do lado de fora, o cheiro exala ali pelo ambiente. E com isso, o que acontece? As caixas que estão normal, sem nenhum tipo de problema, acabam sendo invadidas pelos forídeos. E com isso, você acaba tendo mais problema, ao invés de resolver apenas um problema que você tinha ali no meliponário. Bom, então se o seu enxame ele infestou de forídeo, o que você vai fazer? Vai colocar aquele potinho de vinagre de maçã com os buraquinhos em cima, que só os forídeos conseguem passar, tá? As abelhas não podem passar por ele. O que acontece? Eles vão entrar, vão morrer, em caso de infestação. Mas se caso tem lá um forídeo ou dois, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, pessoal, vocês assoprar a colmeia, mas você vai levar a colmeia de noite para sua casa, para dentro de um quarto, e vai assoprar. Aqueles forídeos que saírem, vocês vão matar eles, entendeu? Porque tem muitas pessoas que também fazem esse processo de assoprar a caixa por dentro, né? Assopra, os forídeos saem para fora. Só que nisso deles sair, eles voam e no outro dia eles voltam de novo para a caixa. Então não adianta. Então é vocês pegar e levar para a casa de vocês ali, para dentro ali, por exemplo, lá para o quarto, que é mais fechadinho, né? Que não corre o risco deles escapar. Então deixa a luz ligada, a luz do quarto. Deixou ligada? Beleza. O que vai acontecer? Eles vão ser atraídos por causa da luz. Eles vão ficar tudo lá em cima. Depois vocês vão lá e matam. Geralmente eu faço o quê? Eu faço esse processo quando tem alguns ali na minha colmeia. E, por assim dizer, eu venho com o sugador com um pouquinho de água, tá? Sugador manual mesmo, aquele sugador que eu ensinei principalmente para vocês aqui no canal. Aquele sugador simples, fácil, que é para vocês fazer a sugação daquelas abelhas em processo de resgate ou transferência, etc. Certo? Então eu uso o sugador. Eles caem dentro da água e já morrem. Então não tem perigo deles voar para a natureza e depois voltar. Então eles já morrem automaticamente por causa da água que eles caem lá dentro. Na hora que a gente puxa, eles já caem lá dentro. Então esse processo eu fiz e tive resultados. Hoje meu meliponário eu não tenho mais nenhum problema com infestação de forídeo, porque eu tenho o cuidado de evitar de quando eu ver algum forídeo ou outro dentro da colmeia, eu tentar retirar aqueles forídeos da colmeia para não comprometer o enxame. Então vocês aqui já escutaram duas técnicas, certo? A técnica é que você usa usando o potinho de saleiro, ou pode ser algum outro qualquer tipo de potinho que você encontrar, faz vários buraquinhos pequenos nele, claro, somente para as abelhas entrar, nisso em processo de infestação, e o outro seria o processo de você assoprar dentro de casa para tirar aqueles poucos forídeos que vai aparecendo ali na colmeia, tá? Nesse caso não é infestação, é um ou outro que acaba sendo atraído por algum problema que houve ali na questão de manejo, certo? O outro é quando o forídeo ele está botando larva no lixo das abelhas. Então aqueles lixinhos que a abelha acaba juntando no cantinho da caixa, eles vão lá e botam. Você vê vários pontinhos brancos, é o ovo do forídeo. Quando isso acontece, o que vocês podem fazer? Vocês podem retirar aquele lixo e jogar um
pouco de sal, sal de cozinha que vocês usam aí para temperar comida, tá? Então aquele pouquinho de sal você joga ali no cantinho, o sal vai acabar, né, matando aquelas larvas que ficou para trás, ou se o furídeo tentar botar lá, o sal vai acabar matando ele. O sal tem tido muitos resultados aqui no meu meliponário e como para outros meliponicultores também aqui dentro de Goiânia ou até mesmo em qualquer parte do Brasil. Então o sal, usando sal no lixo que as abelhas vão juntando, também dá resultado, mas sempre tem que estar deixando limpo e jogar um pouquinho lá, tá? Que aí funciona bacana. Então aí, você aí que tem pegado aquelas frutas ou aquelas cascas de frutas e jogado no quintal, procure evitar de jogar agora, porque aquilo ali também atrai furídeo. E também fezes de animais também atrai furídeo. Então tudo que você vê que possa apodrecer ou estragar ou dar um mau cheiro, evite de deixar ali no teu quintal, porque senão furídeo vai vir e vai atacar tuas colmeias, viu? Então, pessoal, não deixe de cuidar das suas abelhinhas. Sempre façam revisões a 1 a 2 vezes ao mês para vocês verificar se o enxame está precisando de alimentação, ou se está tendo florídeo, ou se está precisando de um reforço, o enxame está muito fraco. É na revisão que a gente vai conseguir identificar se o enxame está com problema ou não. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar das abelhas. Não basta só colocar ela na prateleira ou colocar em qualquer outro lugar e deixar ela lá por conta dela mesmo se cuidar. Então é bom a gente aplicar os manejos nas colmeias, principalmente quando a gente tem em casa ou fora da cidade, no mato, na nossa chácara, na nossa fazenda. A gente tem que cuidar, a gente tem que fazer revisão. Não é só deixar lá para elas produzirem mel e tal, para a gente ir lá e retirar depois. Então a gente, além de preservar as espécies, a gente tem que estar cuidando delas, né? Independente da espécie ou não, elas têm o seu potencial na natureza.